O que o Brasil ganha com a introdução da ideologia xiita oriunda do Irã, um país que segue a Sharia e é um dos mais intolerantes do mundo? A pergunta do título está ligada a mais uma visita do Sheikh Hussein Khalilot. Ele veio visitar as obras de construção de mais um centro islâmico em São Paulo, desta vez na Vila Matilde. Mas quem é o Sheikh Hussein Khalilot? O Sheikh Hussein Khalilot já é conhecido dos brasileiros. Khalilot é natural de Qom, Irã, e é formado na universidade desta mesma cidade. A Universidade de Qom é a mesma que formou líderes xiitas proeminentes, como Ayatollah Tabatabai e Said Hassan Nasrallah. Sheikh Nasrallah é o secretário-geral do grupo político paramilitar Hezbollah. Este grupo é, na prática, um apêndice do governo islâmico do Irã que gasta 200 milhões de dólares na sua manutenção. O Hezbollah foi designado uma organização terrorista pelos Estados Unidos, União Europeia e diversos outros países. O Hezbollah funciona como um Estado dentro do Estado. Em termos efetivos, controla o sul e o nordeste do Líbano. Como líder do Hezbollah, ele usa seus recursos para fomentar a violência na região, incitando, apoiando e financiando atividades terroristas. A exemplo do Irã, o Hezbollah é ferrenho inimigo da civilização ocidental, representada, na sua visão tortuosa, pelos Estados Unidos. O Hezbollah vem atuando na América do Sul com conexões com o tráfico de drogas, motivo pelo qual ele é referido algumas vezes como uma organização narco-jihadista. Por exemplo, notícias recentes dizem que o Hezbollah movimenta toneladas de cocaína na América do Sul e na Europa para financiar operações terroristas, que redes de tráfico de drogas internacionais conectam o Hezbollah aos cartéis da América Latina. E especialistas dizem que cartéis da América Latina estão pagando uma taxa do Hezbollah para movimentar drogas para a Europa. Uma análise estratégica também recente diz que o Irã e o Hezbollah continuam superativos na América Latina. Esta mesma análise menciona que as atividades do Hezbollah no Brasil e países vizinhos não podem ser ignoradas. Um lembrete que o atentado na AMIA, em Buenos Aires, em 1994, que deixou 85 mortos e 151 feridos, foi feito pelo Hezbollah, sob ordens do Ayatollah Khamenei, hoje o líder supremo do Irã. O Islã é tão lindo. Não estamos aqui dizendo que o Sheikh Khalilot está envolvido no tráfico de drogas. Apenas afirmamos que, ao citarem Hassan Nasrallah como um xiita proeminente, os xiitas do Brasil mostram claramente que abraçam a mesma ideologia, claro, a ideologia xiita. O que distingue o xiismo do sunismo é a rixa milenar que eles têm entre si para decidir quem deve ser o califa. No resto, eles seguem o mesmo Alcorão, o mesmo profeta e a mesma Sharia. De modo que sim, ambos são ruins e contrários aos direitos humanos. A aplicação do xiismo, em particular, é melhor representada no Irã, país de onde estes clérigos se originam ou estudam. Se você deseja saber como é o xiismo posto em prática, basta olhar para o Irã. O Irã é um país teocrático que persegue as minorias, sejam elas Bahá'í, cristãos, homossexuais, ex-muçulmanos, etc. E claro, sem dizer que as mulheres, cujos direitos seguem o estipulado na lei islâmica Sharia. Alguns exemplos recentes. O Irã se modernizou. A pena para adultério deixou de ser apedrejamento. Agora a pena é o enforcamento. O líder supremo Ayatollah Khamenei emitiu uma fátua que proíbe as mulheres de andarem de bicicleta. O motivo citado é para evitar que os homens se excitem ao verem as mulheres sentadas no assento da bicicleta. A fátua diz que mulheres, andando de bicicleta, abre aspas, expõem a sociedade à corrupção e é contrária à castidade feminina, fecha aspas. No Irã, as mulheres não podem sequer assistir a um jogo de vôlei masculino, existindo o caso de mulheres sendo presas por cometerem esta indecência. Apenas semana passada, o líder supremo, Ayatollah Khamenei, declarou que, abre aspas, o papel e a missão das mulheres é a maternidade e o serviço de limpeza, fecha aspas. A propósito, as próprias leis constitucionais impedem as mulheres de trabalhar fora de casa.
se o homem não desejar. O artigo 1117 do Código Civil afirma: o marido pode impedir a sua esposa de ter uma ocupação ou profissão técnica que seja incompatível com os interesses da família ou a dignidade dele ou da esposa. Contudo, as mulheres podem ser usadas nos casamentos temporários, nos quais os próprios sheiks funcionam como o cafetão. E, além da polícia moral e do esquadrão para a proteção da virtude e prevenção do vício, foi criada a polícia do véu para impor ainda mais o uso compulsório do véu islâmico. As mulheres que não se cobrem apropriadamente são multadas ou presas. Isso vale também para estrangeiras, por exemplo, as participantes do Campeonato Mundial de Xadrez Feminino, que vai se realizar no Irã, já foram avisadas que terão que cobrir a cabeça com o hijab. No Irã, o cristianismo é coibido e perseguido. Recentemente, 3 cristãos foram presos e açoitados por beberem vinho consagrado. Cristãos, líderes da igreja e membros da comunidade ativos, têm sido condenados por crimes contra a segurança nacional em conexão com atividades da igreja, como a organização de grupos de oração, proselitismo e participação de seminários cristãos no exterior. Os não muçulmanos são najis, impureza equivalente a urina e fezes. O Manual de Lei Islâmica escrito pelo Ayatollah Sistani, considerado moderado, diz que cristãos e judeus são geralmente considerados najis e que é melhor evitá-los. No Irã, os ex-muçulmanos são presos ou mortos. No Irã, os Bahá'í, uma minoria religiosa, são perseguidos implacavelmente. A exemplo da Arábia Saudita e do Estado Islâmico, o açoitamento é largamente praticado no Irã. O Irã é o líder mundial de execuções, 980 execuções em 2015, incluindo gays. O artigo 110 do Código Penal do Irã diz: punição para a sodomia, onde penetração tem ocorrido, é a morte, e o método de execução fica a critério do juiz da Sharia. A República Islâmica do Irã resolve o seu problema com os homossexuais seguindo a máxima: os mortos não falam. Isso sem falar na celebração da Ashura. Já pensou isso no Brasil? No bairro do Brás? Essa loucura sendo permitida sob o pretexto de liberdade de religião? A islamização do Brasil é uma ação orquestrada com apoio do exterior. São os xiitas a nos iranizar de um lado e os sunitas a nos arabizar de outro. Não se trata da simples oferta para a escolha de uma religião, como a nossa Constituição nos faculta. Trata-se de uma manipulação conspiradora. O brasileiro comum é levado, sem a menor consciência, a aceitar um projeto estrangeiro de dominação cultural e ideológica sob o pretexto de ser algo religioso. O objetivo, claro, é a implantação da lei islâmica Sharia no Brasil. Isso, por exemplo, foi o que disse a Mesquita Brasil no seu Facebook. E vamos transcrever, mas falando o português correto. O cristianismo será banido do Brasil, assim como o ateísmo. O Islã triunfará e os soldados de Alá vencerão a guerra contra os incrédulos e idólatras de Cristo. Em 50 anos, o Brasil será islâmico e a política nos espera. Vamos trazer a Sharia, a verdadeira justiça de Alá sobre os perversos. Allahu Akbar. A Sharia é 100% contrária à nossa Constituição, 100% contrária aos direitos humanos universais e 100% contrária à democracia. Não queremos Sharia no Brasil.